O diagnóstico do câncer de mama, ele é feito através da biópsia, tá? Sim. O que dá o diagnóstico é o resultado da biópsia, a avaliação anatomopatológica. Lembra que a gente falou, vocês falaram, da importância da equipe multidisciplinar. Existe um médico com a especialidade da patologia, tá? Ele é patologista, ele que vai fazer a análise no microscópio, vai ver se aquelas células têm características de células cancerígenas e ele vai dar o resultado da biópsia. Como que é feita essa biópsia? Existem tipos de biópsias, né, Kelly? Essa paciente vai chegar com esse exame alterado, se vai ser exame de rastreio. De rastreio, de imagem. Ou um ultrassom que tem um nódulo, ou uma mamografia com alguma microcalcificação ou um nódulo. E a depender da característica da lesão da paciente é que a gente opta por certos tipos de biópsias, tá? A gente tem a core biopsy, que é a core biópsia, como é conhecida, que é a biópsia por agulha grossa, tá? Que ela tira um fragmento do nódulo para análise. Ela é feita geralmente para nódulos, tá? Acima de 2 centímetros, normalmente a gente pede. E tem a mamotomia. A mamotomia é uma biópsia a vácuo, que ela tanto pode ser feita guiada pelo método do ultrassom, quanto guiada pelo método da mamografia, que é a estereotaxia. Certo? Calcificações que ainda não formaram nódulos, a gente precisa da mamotomia guiada pela mamografia para poder fazer essa análise. Feito isso, a paciente volta para o mastologista com o resultado do anátomo patológico na mão, para a gente olhar esse resultado e aí a gente vai dar o diagnóstico para a paciente. Certo? Então, via de regra, a paciente, quando chega no oncologista clínico, a grande maioria das vezes já tem o diagnóstico. Já sabe do diagnóstico de câncer. Exatamente. Entendi. Porque a consulta com onco, ninguém vai no onco. Assim, é muito difícil. Vou no onco fazer um rastreio, não é. Geralmente, esse diagnóstico é dado pelo mastologista, também o ginecologista tem um papel importante. Então, esse baque ali início, essa notícia, geralmente é no consultório do mastologista. Sim. Entendi. Isso é muito importante, né? Uma dúvida muito frequente das pacientes, da core biópsia, que é uma agulha que enfia na mama e tira o fragmento. Isso. Muitas pacientes acreditam que, normalmente, quando tem aqueles tumores maiores, que eles já estão extremamente palpáveis e tal, que a agulha grande da core biópsia puxa o tumor. Verdade ou mito? Puxa o tumor, como assim? Exterioriza a doença. Não. Isso acontece mesmo. Que muitos pacientes comentam que depois da biópsia cresceu mais rápido, ficou pior. Elas sentem, às vezes, doutora, eu não sentia antes, quando o nódulo é pequeno, depois da biópsia eu tô começando a sentir. Às vezes o que ela está sentindo não é o nódulo. É uma reação inflamatória por causa da biópsia que acontece ao redor daquele tecido. Fica um pouco roxo, dependendo, pode ficar um pouco dolorido. Aí ela começa a achar que é um nódulo que está crescendo, mas vermelho, não. Tá? Isso aí é uma reação inflamatória invasivo, né? E uma cicatrização ali daquele tecido, às vezes fica um pouco mais endurecido, certo? Essa paciente chega, então a gente vai dar o diagnóstico. Tá? Importante e muito importante. O ideal é que a paciente esteja com alguém, né? Não é sempre aquela rede de suporte que você sempre traz. A rede de apoio não é apoio. sempre que ela vai estar. Mas, por exemplo, se a paciente vem comigo e eu vou pedir uma biópsia, existe uma grande chance daquilo ser um câncer, eu já peço para ela vir com alguém no retorno, tá? Para a gente poder dividir essas informações, que são muitas que vão vir, certo? O exame do anátomo patológico, como a gente explica, eu gosto de explicar para os pacientes dessa forma, o anátomo patológico, ele vai me dizer se é câncer ou não. Ele vai me dizer o nome da doença. Só que eu preciso saber o nome da doença completa. Sim. Quem me dá isso é um exame adicional que é feito no material da biópsia, que chama imunohistoquímico. Tá? A imunohistoquímica, a análise imunohistoquímica daquela biópsia, daquela lesão, vai me dar o nome completo, que é o subtipo do câncer, que existem vários subtipos, tá? Para, a partir daí, com esse nome completo dessa doença, o subtipo específico, a gente saber por onde que vai começar o tratamento dessa paciente. Porque não tem como você bolar uma jornada de tratamento sem saber isso. Tá? Não tem como. Não tem. Sem saber isso, né? Primeiro passo. Porque a biópsia, a primeira parte, eu uso faço essa analogia também. Ela tá me dando o nome Kelly, tá me dando o nome Mariana. Mas o sobrenome Buriti, o sobrenome Reiner,
é a imunohistoquímica. Exatamente. E como os tratamentos conhecer estão cada essa vez... doença, os tratamentos estão melhores, estão mais personalizados, a gente precisa. Uma Não coisa tem como. mais personalizada. Isso. É necessário, tá? E a gente explica para a paciente. Então, a paciente teve o diagnóstico. Primeira coisa, dar o diagnóstico para a paciente, explicar para ela. Não é uma sentença, Sim. tá? Hoje em dia, o câncer de mama é altamente estudado. Então, a gente fala em diagnóstico, tratamento, uma gama de opções de tratamento e altíssimas chances de cura em casos específicos, tá? Mas é bem importante ela ter essa ciência, porque é um mundo novo que ela vai adentrar. Né? Ela ter essa informação. Outra coisa pós-diagnóstico, logo pós-diagnóstico, é que a gente precisa saber. A gente precisa saber, né, Kelly, se a doença está apenas na mama. Então, a gente precisa, que é o termo que a gente utiliza, que é estadiar essa paciente. A gente precisa saber, fazer exames de imagem, que é chamado de exame de estadiamento, para saber se a doença está apenas na mama. Eu gosto de explicar para a paciente, a gente sempre conversa, tudo na linguagem que ela vai entender. O primeiro local que a doença espalha, que a doença sai da mama para ir para algum outro lugar, é a axila. Então... Foi por isso que a gente comentou da importância do autoexame também na axila. E o exame físico, na mastologia, quando a gente vai examinar uma paciente, na oncologia voltada para o câncer de mama também, sempre é examinar as mamas e as axilas dessa paciente. Exame físico, tá? Então, a gente vai pedir alguns exames, a depender do estadio clínico que essa paciente está. Porque a gente faz um estadiamento clínico dela. A gente vê como é que está a axila, é o exame físico, vê como está a axila, como está tudo. Você vai medir o tumor, né? Vê o tamanho da lesão. E a gente vai pedir esses outros exames, que podem ser tomografias, raio-x e até PET scan, que é um exame mais complexo que vê o corpo inteiro. E cada caso tem os exames específicos que são indicados, né? Isso, que não é o que eu sempre trago. Não, muito interessante ter falado isso do PET, porque o PET scan, só para todo mundo entender... É uma tomografia, obviamente estou falando de uma forma mais geral, né? Para ficar mais didático. E eu posso só fazer uma contribuição? Claro. O PET scan, ele não é para animais. E pode achar interessante, mas o óbvio não é óbvio. Sim, legal. Porque viu? quando meu pai foi passar pelo PET scan, eu pensei, mas PET scan? E eu já vi outras pessoas, principalmente pessoas mais em uma realidade mais vulnerável, de achar que o PET scan... É que o óbvio para um não é para o outro. Exatamente. Então, óbvio não é óbvio. PET scan é o nome do equipamento, mas não é para PET. Sim, que pode ser usado para PET, mas lá no Mas é outra coisa. Sim. O PET scan é a máquina que faz esse exame que vocês estão comentando, né? Então, é uma tomografia, então ela vai escanear aí grande parte do corpo. Sim. Os pacientes falam tomografia do corpo inteiro, né? Com um contraste melhor. E que a gente consegue ver também se a lesão está só na mama. Se foi para outras partes do corpo. E tem casos que ele é indicado, né? E não é mandatório. Tem o diagnóstico de câncer, tem que fazer PET. Não. Exato. Ele não é mandatório. É. Porque esses pacientes sempre trazem no consultório, doutora, eu quero fazer o PET. Não é bem assim. Então, fazer o PET, fazer uma tomografia, fazer o raio-x de tórax, fazer um ultrassom do abdômen, as indicações são de acordo com o exame clínico. Exatamente. Com o tamanho da lesão, Com o tamanho se da tem lesão, axila comprometida. com a idade da paciente, com o Isso, subtipo, com o nome completo, entendeu? Porque tem subtipo que vem ali na imunohistoquímica que não é mandatório eu fazer uma ressonância de crânio, por exemplo. Exatamente. Determinados subtipos tem que entrar a ressonância de crânio nesse rastreio aí do corpo todo. Nossa, que interessante, né? Então tem as nuances. Isso. Por isso que é tão importante não comparar com a coleguinha. Com o coleguinha, porque cada um vai ter a sua história. Certo? Isso é muito comum. Ah, doutora, eu entrei num grupo no WhatsApp, conheci paciente na recepção. A minha amiga fez e ela fez PET scan, por que eu não faço? É. Aí a paciente fica naquela falsa ilusão de que não fiz PET scan, como é que eu vou saber se a doença está espalhada? Eu posso ter metástase e não sei. Exatamente. Não é assim. Por isso que é tão importante explicar para a paciente, conversar, ter essa relação aberta e deixá-la tirar as dúvidas e fazer os questionamentos dela, né? E a gente sempre responder da forma mais correta e cientificamente embasada. Porque a medicina é baseada em evidência. Eu Exatamente. não vou pedir tal exame porque todo mundo fez, porque aquele paciente acha que aquele exame vai lhe blindar. Não. Sim. A minha obrigação como médica é orientar que existem as evidências, existe o porquê de fazer aquele exame. Exatamente. E não porque outro paciente fez. Então, isso é muito difícil. Você tem que ter um jogo de cintura ali no consultório, porque a gente entende que hoje tem essas informações, as pessoas se comparam muito o caso de alguém conhecido, de uma outra paciente, grupo do WhatsApp, grupo. Então, você tem que
colocar as cartas na mesa, ser o mais transparente possível. Minha orientação, minha função é orientar. Eu sempre falo, fique tranquila, você tem que perguntar, você não tem a obrigação de saber. Claro. Exato. E é um mundo novo, é um mundo novo, são muitas informações. E até, né, pra orientar essa pessoa que vai olhar pra você e falar assim, eu fiz, você tem que fazer também, pede pra ela. Mas é o que mais isso acontece. é bem comum. Né?